Alô, gente, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você vai estar assistindo esse vídeo. Eu quero compartilhar em 5 minutos uma pequena porção da palavra de Deus para você que está fraco na fé, para você que acha que não vale mais a pena servir ao Senhor, que as coisas estão difíceis. Existem vários textos da Bíblia que revela qual que é a vontade de Deus para nossas vidas. Existem várias histórias na Bíblia, que eu estou aqui com algumas na minha frente, aqui na palavra do Senhor, que mostra todas as consequências de todas as pessoas que optaram a deixar ao Senhor por causa da tentação do mundo, né? As pessoas não têm ideia aonde elas estão e elas não têm ideia as consequências que virão se elas se posicionarem de forma diferente, né? Sempre na história foi assim. Sempre na história, principalmente na história de Israel, as coisas elas são bem claras. Se você pegar o livro de 1 Samuel, não, diz Crônicas e Reis e Crônicas, você vai ver como que as pessoas, inclusive Salomão, foram ludibriadas, foram iludidas pelo brilho do mundo, né? Pelo resplendor que o mundo oferece. Que, na verdade, esse resplendor, para Deus, é treva. Eu vou dar um exemplo da Bíblia, alguns, mas esse aqui eu acho que é o que vai dar início ao raciocínio daqui que eu estou tentando passar para você. Você lembra de Adão e Eva? Adão e Eva, quando Deus o criou, fez a imagem e semelhança de Deus, né? Aí veio a serpente e disse, não, se você comer desse fruto, você vai ser igual a Deus. Só que olha que coisa mais, se você parar para entender, para ler, você vai ver que não tem coerência nenhuma. Porque se Deus fez a imagem e semelhança, o diabo estava oferecendo algo que ele já era. Ele já era. Ó, se Deus me fez... Sabe qual que é o problema? É porque Adão e Eva talvez não soubessem dessa realidade de quem eles eram. Ou esqueceram. Né? Você é a imagem e semelhança de Deus, você é muito abençoado, independente daquilo que você não tem, que o mundo tem, mas você precisa saber quem é você em Deus. Se você souber quem é você, o diabo não te engana. O diabo não consegue te derrubar. Porque você precisa saber a sua identidade. Se você aceitou Jesus como seu Salvador, você não é nada menos do que e nada mais do que filho de Deus. Filho de Deus. Segundo, você é herdeiro de Deus. Terceiro, você vai reinar com Deus. São as promessas que Deus tem para a sua vida. Além as dores dessa vida aqui hoje, não se comparam às coisas que vão por vir. Mas você não pode deixar de entender isso. Porque hoje nós queremos ter uma vida abençoada, em abundância e prosperidade aqui. Mas isso é uma faísca daquilo que Deus tem para nós, gente. Então o diabo ele utiliza dessa artimanha para na verdade, te deslocar de onde você já está. Você lembra quando Jesus foi tentado no deserto? O diabo vem aqui, ó. Se você se prostrar diante de mim, tudo isso aqui eu vou te dar. Jesus já é o dono desse mundo, gente. Jesus, você está querendo fazer o que comigo, Satanás? Eu vou abrir aqui uma... O diabo, ele tenta enganar, colocando um brilho
Que na verdade o diabo ele vem para matar, roubar e destruir. Ele não vem para poder para trazer alegria ou para te trazer a paz. Não, muito pelo contrário, né? O rei Acaz, eu estou aqui com a palavra de Deus, você vai ver aqui em 2 Reis, 2 Crônicas, capítulo 28, do versículo 5 até o 27, você vai ver a história de um rei chamado Acaz, que foi dali que Israel começou a afundar. Ali, Acaz, ele viu que estava em aperto, tal, ficou com medo, ele já estava desviado de Deus, né? Porque ele achava que ele era o cara, não precisava de Deus, colocou a nação e afundou a nação. E aí ele fez um contrato, uma aliança com Tiglat-Pileser III. Gente, a história de Judá só foi em decadência. Ele escolheu as riquezas e o poder e a proteção de um rei assírio que não tinha nada a ver com a cultura judaica. E Deus decidiu trazer juízo sobre aquela nação. A nação foi à bancarrota, porque não se submeteram a Deus. Preferiu submeter-se a Tiglat-Pileser, que era o rei da Síria, e com isso, o que aconteceu? Importou para Judá, importou não, né? Foi imposto sobre Judá toda a cultura pagã, ao ponto do rei Acaz sacrificar o próprio filho em um altar pagão. Aí foi o bancarrota, ele morreu, acabou a história dele numa miséria, porque ele decidiu com as suas próprias mãos levar sua vida, quebrando uma aliança que Deus tinha feito a Moisés, a Abraão lá atrás, e ele decidiu. Então, há um alerta para você que está firme na fé ou que você está se sentindo abatido pela situação e pela circunstância, porque o mundo vai te oferecer coisa melhor, porque o mundo vai te fazer feliz. Mentira! Não tem nada que possa te fazer feliz além do que Deus. Deus, ele preenche o seu coração com alegria, com fé. O Espírito Santo é o maior agente ligado entre o ser humano e Deus, porque Jesus disse que ele ia ao Pai e enviaria um outro Consolador, que é o nosso querido e amado Espírito Santo. Por meio do sacrifício de Jesus, do sangue de Jesus, ele fez uma aliança entre todos aqueles que acreditam em Cristo com o Criador, o único Deus vivo. Então você está numa posição de privilégio. Não desça da onde você está. Fica firme, ore, busque a presença de Deus, porque o mundo vai te oferecer coisas que vão te tirar da presença de Deus. Não vai te levar para Deus, mas não vai melhorar, vai piorar. É bom estar na mão de Deus, por isso que eu prefiro Davi. Davi pecou, Davi errou, Davi fez muitas coisas erradas, mas na hora que Deus foi corrigir ele, Deus perguntou, você quer estar nas minhas mãos ou na mão dos homens? Qual que você prefere? Ele falou, eu prefiro a mão do Senhor, porque o Senhor é misericordioso. Porque lá, se eu for para a mão dos homens, eles vão acabar comigo. Davi pagou um preço alto. Deus corrigiu ele por causa do pecado dele. Mas, presta atenção, passou a ira do Senhor. Davi foi restaurado. Davi voltou a sentir a alegria da salvação. Não desanime se você errou, se você pecou contra o Senhor, ou se você tem alguma coisa desanimando da sua fé, volte aos caminhos do Senhor, se humilhe, porque Deus, ele é um pai de coração aberto, que nunca desiste do seu filho. Israel, ele sempre desviava de Deus, mas Deus nunca deixou Israel. Mas ainda que ele corrigisse Israel, mandasse juízo, mas Deus nunca desistiu de Israel. E Deus nunca vai desistir de você. Mas você precisa entender isso. Primeiro, reconheça quem você é. Você lembra da parábola do filho pródigo?
O filho pródigo pegou a herança do pai. Um irmão ficou em casa com o pai, e o outro pegou a herança, pediu a herança antes e gastou no mundo, gastou com um monte de coisa que não devia, o dinheiro, depois ficou na miséria, teve ao ponto de se alimentar com os porcos. Até caiu em si e falou, poxa, na casa do meu pai tem muito trabalho, eu vou para lá, vou trabalhar para ele de volta. Estava comendo a migalha do porco, as pelotas dos porcos. Mas ele voltou. O que aconteceu? O pai o recebeu, colocou um anel novo no seu dedo, matou um novilho, fez uma festa porque o filho voltou. Assim Deus quer você, na presença dele. Ele está esperando você se conscientizar, ele está esperando você entrar de volta na sua posição de filho. Você é filho, você não é bastardo. Se Deus está te corrigindo, abrace isso, porque a Bíblia diz que Deus é como um pai que corrige o filho que ama. E se ele corrige o filho que ama, é porque vocês são filhos, não porque vocês não são bastardos, vocês são filhos de Deus. Amém? Eu deixo essa palavra bem pequena, mas eu sei que essa palavra vai tocar o seu coração. Não tem lugar melhor do que estar na vontade, no coração de Deus. Volte para Deus, ou se você está pensando em sair, não saia, porque Deus tem o melhor para a sua vida. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém.